Nesse vídeo eu vou te mostrar algumas práticas de teste automatizado que o Spring aplica para você verificar se na sua base de código você tem feito algo parecido, melhor, pior e por aí vai. Beleza? Antes de mais nada, deixa eu só me apresentar. Meu nome é Alberto e junto com Maurício Anish e Rafael Ponte eu mantenho o ecossistema Dev Mais Eficiente, que é composto aqui pelo nosso canal no YouTube, pelo nosso treinamento A Jornada Dev Mais Eficiente, cujo foco é fazer com que você entregue software com o máximo de fluidez, gerando também o máximo de valor para o cliente. E a gente também tem a nossa especialização em engenharia de IA, Dev Mais Eficiente, que é uma parceria com Daniel Romero, uma das principais referências, se não a principal referência no tema dentro do Brasil. Beleza? Agora vamos para o que a gente combinou de falar, né? Práticas de testes automatizados dentro do código-fonte do Spring. Por que esse vídeo aqui? Beleza? A gente sempre fala, né, que tem que aprender as coisas e tudo mais. Alguns vídeos para trás eu gravei, né, uma análise de como frameworks, bibliotecas padrões de linguagens e tudo mais aplicam as ideias dos design patterns, ou seja, aquelas ideias de como resolver determinados problemas em códigos de produção desses frameworks, bibliotecas que em geral possuem uma lógica de negócio ou mais complexa do que a gente encontra no nosso dia a dia regular de ambiente corporativo, ou pelo menos bem diferente de lógicas do ambiente corporativo. Basicamente por quê? Porque esses frameworks, em geral, eles são feitos, né, para serem generalizáveis, para se adaptarem, obviamente, né, a múltiplos contextos. Então eu acho que a gente pode aprender muito olhando para o código deles. E a segunda coisa é, por que a gente pode aprender muito olhando para o código deles? Porque quanto mais você vê aplicação de ideias de códigos alheios e em geral mais complexos do que o que a gente enfrenta no dia a dia, mais preparado ou preparada você fica para pegar essas mesmas ideias e aplicar com mais facilidade no ambiente naturalmente menos complexo quando a gente fala de código em si, beleza? Era isso, eu separei aqui, né, várias classes para a gente dar uma olhada, beleza? Só para você ver como que as práticas são de fato aplicadas. Então, como que eu fiz basicamente aqui, né? Primeira coisa que eu fiz foi, eu vim aqui no Atlas, que é o navegador, né, da OpenAI, que já vem ali com o ChatGPT embutido para você brincar nas páginas, e eu entrei aqui no Spring Web e falei assim, me sugere 10 classes de testes que eu possa dar uma olhada. E aí aqui, ele me sugeriu 10 aqui, né, que eu posso dar uma olhada. Não necessariamente ele vai navegando aqui na página, achei que a gente podia até ser mais esperto aqui, né, de fazer tipo ir navegando aqui na hora que você pede, mas ele me sugeriu 10. Depois disso, eu vim justamente aqui para o código para poder te mostrar, beleza? Então, primeira classe que ele sugeriu foi aqui, né, a REST Template Testes. Basicamente, essa é a classe que testa esse é o código de teste da classe REST Template, que é uma classe hoje um pouco menos usada, mas já foi muito usada em projetos Spring para você fazer requisições em geral HTTP para os serviços que você consome, né? Hoje em dia a gente usa muito uma outra biblioteca que chama FEM, que ela é ainda mais fácil de ser utilizada e tudo mais. Mas de qualquer maneira, coisas que são legais aqui, ó. Tem um teste aqui que é esse daqui. Chama Default Message Converters Without Kotlin Serialization. Aqui ele instancia um REST Template. Ele pega aqui, né, os message converters, ou seja, aí é uma abstração para fazer conversão. Imagina que você quer mandar um JSON para outro lado, mas você passa um objeto, beleza? Então você tem que pegar esse objeto e serializar ele, né, para a estrutura em JSON, para você conseguir fazer a requisição passando o payload correto, por exemplo. Então ele vem aqui e ele tem duas asserções. A primeira asserção é para verificar que dos converters aqui, né, de classe, tem apenas o Jackson Converter. E a segunda asserção é que não contém o Kotlin Serialization JSON HTTP Message Converter. Então aqui é um padrão importante quando a gente fala de asserções, e eu acho que é um tema menos falado do que você deveria quando a gente fala de testes automatizados, que é, não adianta você verificar que tem aquilo que você quer. É importante regularmente você verificar que não tem outras coisas que você não espera, de fato, né, encontrar. Eu já revisei muito tempo atrás aqui no canal um artigo que tentava verificar a saúde da sua bateria de testes pelos seus asserts. Porque muitas vezes a gente bota, né, um monte de cenário, se preocupa com given, no and then, e se preocupa em, testei para cá, a cobertura tá X, Y, Z, mas a cobertura é medida pelas linhas de código, que são tocadas pelo seu teste. Não é medida, por exemplo, pelas linhas de código que são tocadas pelas suas asserções. E esse artigo
tentava fazer essa análise, né? Mostrando que se fosse olhar para as asserções, e se você pensa em qualidade baseada em asserções e tira a qualidade baseada em cobertura, qualquer que seja a cobertura que você utilize, geralmente a qualidade da bateria cai bastante. E eles exercitam isso regularmente aqui na base do código do Spring. Então aqui tem esse exemplo. Aqui, ó, tem mais um exemplo legal de asserts aqui, né? Então, constructor preconditions. Ele tem aqui uma asserção que vai verificar, né, que vai lançar uma exception. Ele instancia um REST template com nulo e fala que pelo menos um é obrigatório. Então, beleza. Só que faz a outra aqui que é não pode ter referência nula na lista de converter. Então, ele vem aqui, né, e tem esse outro tratamento. De novo, é verificando os possíveis caminhos ali, né, que você tem dentro ali do seu código. Então, ele não pode ser construído com nada que seja nulo aqui. Só para dar um exemplo importante, pensando em cobertura, só de você fazer a primeira asserção, você provavelmente já bateria na cobertura. Então, a segunda asserção não tem mais a ver com cobertura, tem a ver com a sua responsabilidade de escrever um teste que de fato aumenta a confiabilidade na base do código. Uma coisa que eu não anotei, mas acho importante lembrar, é esse tipo de construção aqui, ó. Mock sent request, mock response status, e por aí vai. Então, esse mock sent request aqui é um método interno que facilita, né, que é um método interno que para você construir a infraestrutura necessária para executar de fato o seu teste. Tanto que eles têm aqui, né, faz aqui a chamada do given, que é a parte inicial ali, né, do seu setup, né, do given, when, then e tudo mais. E basicamente a ideia é, se eu sei que eu vou ter que fazer, né, vou pegar uma request factory, criar a request com a SURI, com esse método que tem que retornar essa request, depois pegar esse header que tem que retornar os request headers e por aí vai, né? Na hora que a gente fala de mocar status, olha o tanto de coisa que ele tem que fazer também, ele provê a infraestrutura, justamente porque esse é um tema que a gente fala bastante, né, que quando chega em determinada complexidade da sua base de código, escrever teste também fica mais complexo, exigindo naturalmente mais esforço. Você tem que fazer mais setup e tudo mais. Então, é como se fosse, né, um setup fatigue ali, né, a fatiga de setup do seu teste, e aí, naturalmente a qualidade do seu teste pode começar a cair, é que nem quando você está fazendo exercício na academia, que você já está muito cansado ou cansada, e naturalmente aquelas próximas repetições, se você não tiver muito cuidado, é a repetição que pode te machucar, é a repetição que você faz pior, que vai ser talvez eventualmente menos afetiva, e aí você tem alguém, muitas vezes, olhando para falar, não, faz assim, faz assado, que você está sofrendo e fazendo a parada do jeito interessante. Então você precisa criar essa facilidade para que a pessoa, do mesmo jeito que você usa bibliotecas e frameworks no código de produção, né, para baseado naquela frase que o importante aqui é facilitar a geração de valor, né, focar no negócio, por aí vai. Quando você está escrevendo teste, você também quer maximizar a chance de escrever teste que gere valor, que seja focado no negócio, não em infraestrutura. Então aqui ele utiliza bastante disso, né, de construir tem esses métodos privados que já fazem todo o setup necessário para que o código de fato de produção, né, consiga tirar proveito disso. Então eu vou fechar aqui essa aba aqui e vou aqui agora para essa outra classe que é o Mapping Content Negotiation Strategy Test. Deixa eu aumentar aqui a fonte. Acho que agora melhorou. Então, vem aqui, ó, a mesma estratégia de antes. Essa aqui eu queria só mostrar para vocês que tem aqui, né, a parte do setup do teste, mas aqui ele bota aqui, ó, assert that. Então ele quer que essa lista de media types tenha 1. Então beleza. Só que não adianta ter 1. O conteúdo que está lá dentro tem que ser o conteúdo esperado, que pode ter 1, e o conteúdo pode ser um outro conteúdo. O que te daria aí, né, o que a gente chama de falso positivo. Então a gente vem aqui, ó, que verifica o conteúdo, porque verificou o tamanho, e verifica o conteúdo, porque ele poderia ter 2 anos, né? Poderia ser diferente do esperado. Então ele quer verificar aqui se o elemento que está lá na primeira posição, se o content type é o application JSON, porque foi que ele mapeou aqui em cima. Então, de novo, muito importante, né? Não adianta você fazer a asserção, mais um exemplo, não adianta você fazer a asserção verificando só uma propriedade, porque você pode fazer aquilo e outras coisas podem estar erradas, e seu teste está fazendo o pior trabalho que ele pode fazer, que está te dizendo que tá bom, que tá certo, mas na verdade tá fuleiro. Beleza? Aqui eu peguei outro, que é um teste para uma classe que chama MediaType, né? Perdão, não MediaType, para Converter, que é o HTTP Message Converter, é o teste isolado do HTTP Message Converter. E aí aqui percebe esse exercício aqui, né, que ele faz contra o Converter. Então, a brincadeira é, o meu Converter, ele pode ler, né, esses MediaTypes aqui,
beleza. Ele pode ler full e qualquer coisa? Não. Ele pode ler todos os media types? Não. De novo, o exagero aqui, né, em fazer diversas asserções para verificar que de fato você está explorando todos os caminhos ali nesse caso, né, que existem lá dentro. Percebe que ele não está checando uma propriedade específica lá, né? Ele está chamando o método várias vezes com valores diferentes para verificar se os caminhos que estão sendo percorridos estão de fato, né, gerando o resultado que precisa. E outra coisa aqui, né, quebrando bastante, né, se é que isso ainda existe, esse lance que se você tiver mais acertos no seu teste, pode ser que seu teste é um indicativo que seu teste é ruim. De novo, né? Não necessariamente. Lembra que esse tipo de coisa vale muito quando você está fazendo um sistema que ainda está no início, que está simples. Aí isso vale. Mas de vez em quando o seu sistema fica complexo e simplesmente não é factível, ou pelo menos não é trivial, você quebrar as responsabilidades de tal maneira que seu teste vai ter 1, 2 acertos. Então, ficar medindo a qualidade do seu teste pelo número de acertos que você faz, acho que é um negócio meio estranho. A não ser que sejam acertos completamente diferentes. Aí sim, talvez isso aí seja um cheiro que o seu método, que o método que está sendo invocado faz mais coisas. Imagina que você chama um método e você faz acerte no retorno desse método e sei lá com as pontas do sistema. Caramba, talvez tenha alguma coisa estranha aí. Não quer dizer que é para você deixar de fazer o acerte. Quer dizer só que ele te deu um alerta e aí você pode querer, né, de alguma maneira investigar. Tá acontecendo de verdade. Beleza? Agora aqui eu peguei o outro, que é o Character Encoding Filter Test. Esse daqui, eu quis pegar esse exemplo aqui, né? Porque tem aqui a definição da infraestrutura do teste, né? Então faz aqui os given dele e tudo mais. E aí tem aqui, né, meio que o setup que vai fazer, né? O aim aqui. Uma coisa que eu já falei aqui, né, e que eu continuo reforçando, é que você deveria minimizar isso. Inclusive vive, por exemplo, no meu Cloud Code, que tá assim escrito. É proibido você utilizar, né, qualquer matcher de parâmetro na definição dos testes. O que é o matcher de parâmetro? É vir aqui e na hora que passar aqui, né, que chama aqui o filter do filter, é colocar o Zine request, falar assim, pode vir com qualquer tipo de request aqui, qualquer tipo de response aqui, pode ser qualquer tipo de encoding. E aí você na verificação verifica que o request setou o atributo blá 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 com qualquer tipo de valor, qualquer tipo de boolean, ou que removeu qualquer tipo de atributo. Então, se você percebe que tem muito N qualquer coisa e por aí vai, você está diminuindo a confiabilidade do seu teste, né? Porque você já está utilizando, eventualmente, de objetos mocados. E você não está nem testando os valores que de fato vão acontecer, né? Na hora que o fluxo de negócio estiver acontecendo mesmo, ele está servindo para quê? Então é algo para ficar de atenção. Eu, pelo menos, nesse projeto do Spring, que é o Spring Web, eu vi pouquíssimo uso de qualquer tipo de matcher para facilitar, né, a escrita aí do teste. Você quer testar uma parada? Teste a parada. É isso. Ah, mas é difícil. Então, é difícil, né? Se fosse fácil o tempo inteiro, não era trabalho. Beleza? Então aqui, mais um exemplo aqui, né? Obviamente aqui eu também deixei separado esse exemplo da estrutura given, when, then. Então eles usam, né? De novo, meio que um padrão tem por aí. Acho que é só usar, não tem galho nenhum. Separei outro aqui que é o Servlet Request Attributes Test. Esse daqui eu separei para te mostrar, né? De novo, para te mostrar mais uma vez esse lance de criar uma infraestrutura. Perdão, deixa eu aumentar a fonte, né? Criar uma infraestrutura para executar os testes. Então percebe que ele criou aqui, né, uma classe que chama mock servlet request, porque pô, é difícil. Se ele tivesse que fazer um teste aqui, né, pegando uma request que de fato é montada por um servidor web, esse teste ia ficar mais lento e tudo mais, e no julgamento deles provavelmente não ia gerar mais tanto valor porque eles queriam fazer aqui. Então eles têm uma classe que percebe que é uma classe que é o mock. Ele não cria o mock aqui e faz todos os setups necessários e por aí vai. Essa é a preocupação quando a gente fala de facilitar a escrita de testes. Ao invés de você obrigar a pessoa a fazer mock não sei o que, então when chama esse método, then blá blá blá, e por aí vai, não, você construiu aí uma classe que já tem um monte de comportamento implementado que você pode reaproveitar em diversos testes diferentes, poupando o tempo de infraestrutura que seria necessária na escrita dos testes. Deixa eu pegar mais esse daqui. Esse daqui eu peguei meio que para fazer um pouco de crítica, né? Você tem aqui essa classe que chama HTTP Range. E na HTTP Range, na hora que você vai criar... Cadê o construtor aqui, ó? Na hora que você vai criar um byte range aqui, ele faz a asserção. Por sinal, isso daqui, né, é uma prática regular dentro do código do Spring, que chama self-testing. Então, deixa eu aumentar de novo a fonte aqui. Então, o self-testing
é essa ideia de o seu método não confia em quem mandou os parâmetros, mesmo que ele saiba que quem vai chamar o byte range provavelmente é um código do próprio Spring. Percebe que esse código, ele se parece muito com a explicação que eu já ouvi de pessoas que trabalham em produtos padrões do mercado, que é: não, mas eu sei que meu use case só é chamado pelo meu controller ou é chamado pelo meu lista, né, que eu codei aqui. Logo, eu não preciso verificar se o parâmetro tem o valor que deveria ter. Esse é o argumento. Aqui é a mesma situação. Byte range é uma classe que é utilizada de maneira interna dentro do Spring. Quem chama o new byte range é algum código dentro do Spring da parte web. Esse código provavelmente não é visível, não está na API pública que nós programadores e programadoras que utilizamos o framework aí, né, temos acesso. E mesmo assim tem a asserção, porque isso não é sobre certo ou errado, é sobre o quanto que você está direcionado ou direcionada, né? Quanto que sua base de código está direcionada ou direcionada, a base de código está direcionada, perdão, a revelar o problema o mais cedo possível. E aí, né, uma vez teve um cara, um dos commits do Spring, que ele escreveu sobre isso, que confiabilidade vem antes, corretude, na verdade, né, que corretude gera mais confiabilidade, vem antes de velocidade, vem antes de desempenho. Então você não quer sacrificar a corretude para aumentar desempenho. Você quer manter a corretude e aí você obviamente vai utilizar de qualquer tipo de alavanca para melhorar o desempenho. Então a galera do Spring utiliza muito o lance do self-test. Então vários métodos, enfim, né, privados, públicos, construtores aqui do código Java, verificam se os parâmetros respeitam as pré-condições que são impostas. E geralmente a verificação, né, a maior concentração de verificação está em pré-condição. Eu vejo aqui na base de código pouca pós-condição, né? Checagem de pós-condição, pelo menos espalhada aqui, né? E também checagem naqueles valores que são verdades, que devem ser, né, mantidos verdade, independente do estado ali do objeto. Me fugiu a expressão nesse momento aqui, acho que é a velhice mesmo. Beleza? Então, eu particularmente gosto bastante, eu uso muito nos códigos que eu escrevo, pouco importa se é só se tem apenas eu escrevendo, se tem mais gente escrevendo, porque eu gosto de pensar que cada método, né, pensando que cada função, independente se a função é um método que está numa classe, uma função num código funcional, se a função é um construtor, generalizando e chamando tudo de esse byte range aqui, nessa função byte range, esse construtor no caso, ele, nesse contexto, ele só enxerga o quê? Os parâmetros que ele recebe, enxerga também os atributos dessa classe. É isso. E pronto. Então, eu gosto de olhar desse jeito. E aí, se você olha desse jeito, não tem como você saber se o first pos está maior ou menor do que o last pos. E por aí vai. Outra coisa que ele usa aqui, que não necessariamente tem a ver com teste, mas sim com legibilidade em si, é a utilização, né, de metadado para dizer que esse parâmetro aqui pode ser nulo. Alguém poderia falar assim: ué, poderia ter um construtor com argumento só. Poderia. Eu não sei por que não tem. Pra ser sincero, tem eu que não vi. Mas, dado que não tem, o nullable ajuda a pessoa que está lendo o código a falar: ah, pode ser nulo. Tá bom, beleza. Tchau. E aqui você tem, né, o assert position. Aqui tem uma coisa interessante que eu marquei aqui meio como crítica. Será? Nem sei se eu deveria, né? Você vê que aqui tem assim, né? O first byte pos tem que ser, se for menor do que 0, ele vai lançar um illegal argument dizendo que a posição não pode ser menor do que 0. Aí depois ele verifica aqui, né, se tá diferente de nulo e se o last é menor do que o first. Porque se o last for menor do que o first, também é pra dar pau aqui. Então, quando você pensa numa técnica de teste que se chama boundary test, você tem alguns valores que deveriam vir na sua cabeça automaticamente. Precisa ter um teste onde o first byte pos é igual a 0. Por quê? Porque se você bota 0 aqui, né, faz com que essa condição seja falsa. Porque 0 não é menor do que 0. Ele vai passar aqui para o segundo. E aí, você tem que ter o seu próximo teste, é um teste que inverte que inverte o resultado, né, da condição. Então, você teria aqui, por exemplo, um first byte pos com menos 1. Quando a gente olha aqui, ele tem esse teste que é o create byte range, que chama aquele construtor, passando menos 1. Mas eu não achei o teste para o valor 0. Em geral, é um teste que eu recomendo fazer, que é o teste do valor da borda, né, o valor que está em cima da borda. Então, você usa, né? Não necessariamente tem que ser falso ou positivo, deixa eu só me retratar aqui, né? A ideia é que você pega o valor que está em cima da borda. E o valor que está em cima da borda faz aquela condição ser falsa ou verdadeira. Ah, nesse caso é falso, então você tem que achar logo um próximo valor que faz aquela condição ser verdadeira. Então, ele botou o menos 1, mas não trouxe o 0. E aí, né? Em geral, acredita-se que esses valores que navegam ali perto da borda ou em cima da borda são valores que podem te gerar algum tipo de trabalho posteriormente.
Para além disso, eu anotei aqui que ele também não fez o teste para os valores iguais, né? Então, imagina que ele teria que criar aqui um byte range 10, 10. Por quê? Porque você vai colocar aqui, imagina que você pegou, sei lá, 0, aqui nesse caso, né? Você não tem o segundo valor, então você escolhe como você quer começar. Mas você bota aqui 10 e 10, 10 não é menor do que 10. Então, beleza. Então, agora eu tenho que achar, né, um valor que o last byte pos aqui, que o first byte pos seja maior do que o último aqui para entrar na condição, né? Que o last byte pos seja menor para entrar aqui na condição. Eu também não achei. O que eu achei aqui foi esse daqui, né? Invalid last less than first. Então ele passa aqui o 10 e o 9, o último tá menor do que o primeiro. Tem aqui, né, o teste com 0 e 499. Beleza, esse é o teste que navega, né, sobre a borda ali. Então tem o teste ali com 0 e eu não vi aqui o teste com valores... Ah, tem aqui, ó, perdão. Eu que não tinha olhado pela classe dele, então vou retirar as coisas que eu disse. Os testes estão aqui, ó. Olha os valores iguais aqui, ó, 9.500 e 9.500. Para exercitar, né, dois valores iguais ali dentro do teste. Para exercitar aquela condição com os dois valores exatamente iguais. Beleza? Então percebe que, por um lado, eu pelo menos não vi nenhuma prática de código. Aqui, né, não vejo nenhuma prática de código dentro da base do Spring que a gente não veja regularmente, né? Então, você se preocupar em criar uma infraestrutura que facilite a execução, sempre se preocupar em aplicar as técnicas de testes. Quando a gente fala de self-test, boundary testing, por aí vai, né? Quando você pensa em teste de cobertura de branch ali, né? De condicionais e tal. Tem a parte de self-testing. A parte mais legal é ver o quanto que eles aplicam essas ideias. Como eu já falei aqui anteriormente, as técnicas para você escrever bons testes, na minha opinião, pelo menos, são muito bem estabelecidas. O que é difícil de ver é a aplicação dessas técnicas de maneira sistemática. Então, aqui no Spring, você vê a aplicação dessas técnicas de maneira sistemática. Eu acho muito inspirador e acho que pode servir de benchmarking, enfim, né, para as bases de código que a gente eventualmente mexe. Beleza? Lembrando que esse é um tema que a gente explora muito dentro da jornada Dev Mais Eficiente, né, nos nossos módulos de teste, para você de fato ser capaz de escrever testes que aumentem a confiabilidade de execução, né? Que aumentem a chance da sua aplicação executar de forma correta. Beleza? Era isso que eu queria compartilhar com você. Eu espero que de alguma maneira tenha sido útil. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou e tem um comentário construtivo, deixa aqui também com a educação, que eu vou ter o maior prazer em responder. Tá bom? Era isso. Até a próxima. Tchau.